Doutor João Ricardo Yamacita, é um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Pitoli. Prazer é meu estar aqui novamente no seu programa que alcança o público de gente honesta, gente boa. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? E quero trazer informações muito importantes na área da saúde, né? Porque a gente, na verdade, nós estamos sendo atacados, né? Não só na área da política e da educação, como foi falado hoje, mas na área da saúde, né? Crianças sendo obrigadas a tomarem aquelas picadinhas venenosas, né? E então o que nós estamos vendo, né, é um aumento exponencial de todas as doenças crônicas. Então a gente está vendo um aumento de doenças graves como autismo, TDAH, ansiedade, depressão, câncer, infarto, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, de todos os tipos. Ela já vinha aumentando desde 1990, né? Mas nos últimos anos teve um aumento muito mais intenso. Então, essa é uma pauta da direita, sim, né? Então, agora com o secretário de saúde do Trump, o senador Robert Kennedy Jr., que é sobrinho daquele John Kennedy, grande presidente que o sistema deu um jeito nele, né? Então, ele tem trazido à tona essas informações. Exatamente. Porque desde 1990, nossa população está tão doente, cada vez mais doente. Então ele vem questionar informações que antes eram consideradas como, né, verdade absoluta, não podia falar sobre isso. E agora chegou um ponto que é inevitável. Nós precisamos acordar, né? Então nós precisamos falar sobre isso. Inclusive, eu falei sobre esse tema no segundo Congresso Mundial de Covid do Grupo Médicos pela Vida, que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, né, onde eu expliquei que a, a doença, a medicina 2.0, que é a medicina convencional, a medicina da doença, ela não consegue mais resolver os problemas de saúde porque ela não tem prevenção. Ela atua apenas sobre a doença. Então, nós precisamos de uma nova medicina, medicina 3.0, a medicina do futuro, a medicina que trate as causas, possa prevenir. Doutor, Então, na medicina convencional 2.0, o foco é na doença. Só que você tomar antibiótico, anti-inflamatório, remédio para colesterol, pode trazer algum alívio dos sintomas, melhora alguma coisa, mas acaba favorecendo, criando o ambiente para surgir outros problemas, porque ela não atua na causa raiz das doenças. E também tem muitos efeitos colaterais. sim, Então, hoje a gente está vendo que tratar uma doença não significa gerar saúde. Você combate uma doença, mas acaba gerando mais desequilíbrio, favorecendo mais problemas de saúde. Então, a medicina convencional tem muitas limitações, então funciona mais ou menos como uma indústria da doença, cada vez deixando as pessoas mais doentes, porque, na verdade, a indústria da doença só lucra quando tem doenças, né? Na exato. medicina 3.0 que está surgindo com força, com muitas evidências científicas, medicina funcional, regenerativa, então a gente foca nas causas, no processo, na saúde, no processo da saúde e da doença, e na prevenção, que foi deixado de lado na medicina 2.0. Então, quando se trata a causa, se estimula a capacidade do próprio organismo de se regenerar, de se curar, a saúde vai melhorando e as doenças vão indo embora. E a pessoa se sente melhor e a Doutor, pessoa pode viver mais com saúde. doutor, eu Hoje a queria. gente está vendo as pessoas vivendo muito mais doentes, né? Então, a prevenção é muito mais importante do que tratar apenas as doenças. Então, doutor, A gente assim, tem a gente. visto um aumento de Doutor, todas as doenças. Por exemplo, o Pitoli. ah, Oi, Pitoli. não, não, doutor, eu queria lhe Tá me ouvindo? perguntar, me perdoe, sim, eu estou ouvindo o senhor, mas eu queria lhe fazer uma pergunta diante do que o senhor está trazendo para a gente, que é a questão da medicina da doença, né, o que a gente tem hoje, né,
com relação à medicina 3.0 que preconiza a prevenção. A gente está sendo enganado sobre a nossa saúde, sobre a nossa própria saúde. Por que eu lhe pergunto isso, doutor? Por exemplo, a gente viu ontem um dado alarmante sobre questões envolvendo jovens, morte súbita em jovens, infarto em jovens, jovens adultos. E aí a justificativa é o sedentarismo. Mas os jovens estão morrendo praticando esporte. Então há uma incongruência nessa informação. Estou pegando esse recorte de uma notícia de ontem, mas a minha pergunta é, nós estamos sendo enganados em que ponto com relação à nossa própria saúde, doutor? Então, Pitoli, você veja as explicações, as narrativas oficiais não batem, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que o infarto só ocorria, né, pessoa depois de 40, 50 anos, com esses hábitos de sedentarismo, tabagismo, mas nós temos visto as doenças graves de todos os tipos, inclusive infartos, ocorrendo em jovens atletas e em crianças. Então, eu convido para o ouvinte da rádio de vocês fazer uma pesquisa depois sobre infarto, morre criança de infarto. Então, a gente vai encontrar crianças de 2 anos, 6 anos, 7 anos, 8, 10, 11 anos, onde já se viu isso. Isso poderia ocorrer antes, mas era raríssimo. E hoje está ocorrendo. Toda semana a gente ouve coisas impressionantes, desde infartos, AVCs em crianças. O índice de autismo, antigamente, na década de 70, era uma criança em 10 mil. Né? Estudos sérios mostram isso. Agora, a narrativa diz que não está aumentando, só está tendo mais diagnóstico, porque o diagnóstico ficou mais claro, conscientização. Não é verdade. Os estudos sérios têm mostrado que houve um aumento, sim, desses problemas de neurodesenvolvimento, de TDAH, ansiedade, depressão. Pitoli, olha só, o número de afastamentos no INSS, no Ministério da Previdência Social, no Brasil, aumentou de cerca de 200 mil por ano para 478 mil em 2024, depois da pandemia. A partir de quando foram todos esses dados, esses aumentos? A partir de março de 2021. O que aconteceu a partir de março de 2021? É, Como foi falado agora há pouco a no programa. picadinha, né? Começaram as picadinhas, né? Exato. Então, na verdade, esse aumento das doenças começou lá em 1990, começou aumentando, né? E o senador Robert Kennedy, ele correlaciona isso com as picadinhas gerais também, não é só essa última mais tóxica. Então, os estudos que mostram a segurança e eficácia dessas picadinhas gerais, né, do esquema vacinal, eles não foram corretamente conduzidos. Então, Agora, ele vem questionando isso tudo. não, doutor, Oi, então esse adoecimento a gente pode atribuir a isso? Né? Ou a que mais? Porque eles estão tentando dizer para a gente assim, é o sedentarismo, ok, claro. Né? Eu tenho um amigo conhecedor, estudioso, da área do sono. A gente sabe que dormir mal, certamente vai potencializar todos esses problemas de saúde que estão chegando. Enfim, mas, de fato, ao que o senhor atribui esse aumento do adoecimento da população? Então, Pitoli, para isso, para a gente entender o porquê que está ocorrendo esse aumento, vamos entender o processo que causa essas doenças crônicas. Então, desde 2004, saiu na capa da revista Time de 2004, a inflamação, o assassino secreto, a surpreendente ligação entre inflamação, infartos, derrames, Alzheimer, Parkinson, câncer e outras doenças. E os estudos científicos têm mostrado que inflamação, ela vai gerando lesão dentro do corpo das pessoas, dentro dos órgãos, dentro das células, silenciosamente, e ela causa estresse oxidativo, que é como uma ferrugem que vai lesando as mitocôndrias, o funcionamento das células, isso vai adoecendo as células em geral. Aí, onde a pessoa tiver mais predisposição, né, por exemplo, na articulação, os condrócitos que produzem a cartilagem, quando existe inflamação, ele para de produzir a cartilagem e começa a produzir substâncias tóxicas, inflamatórias, que lesam a articulação. No cérebro, a inflamação faz que a pessoa pare, deixe de produzir serotonina, dopamina, os neurotransmissores, começa
ter uma ativação do sistema nervoso simpático, do estresse, então a pessoa começa a ter ansiedade, depressão, e com o tempo vai desenvolver Alzheimer, Parkinson, outras doenças neurodegenerativas. Então, desde 1990, o estilo de vida moderno, da sociedade moderna, realmente ele é mais inflamatório, devido à alimentação tóxica, inflamatória, o estresse da vida moderna, que a gente tem muito estresse, dorme mal, como você disse, preocupações, ainda mais com as questões sociais, econômicas que o nosso país está vivendo, mas é, quando existe um fator mais predisponente que gera inflamação, que as pessoas precisam entender assim, cada picadinha tem uma proteína, não é só essa última vacina que foi aplicada. Cada picadinha tem uma proteína que faz a picadinha pegar, o sistema imunológico pegar. Então, o sistema imunológico vai desenvolvendo inflamação contra outras proteínas, inclusive contra proteínas do nosso próprio corpo. E isso vai gerando uma reação inflamatória contra os alimentos, contra o glúten, a caseína do leite, do queijo, que são proteínas que geram mais inflamação e estão presentes na nossa alimentação do dia. Quem não come pãozinho, pizza, um leite, um queijo gostoso, né? Então isso vai gerando mais inflamação e acaba atacando partes do nosso corpo Sim. também. Agora, doutor, é importante a gente ir E para a causa, então, né, do problema. E o senhor, nesse setor dessa medicina 3.0, como é que funciona o atendimento para tentar entender a causa e buscar a cura na causa, né? Tentar liquidar a causa do problema? Como é que o senhor faz para identificar isso, atender quem lhe procura, para a gente começar a resolver essas questões, doutor? Então, Pitólio, na medicina convencional, uma consulta é simples, dura em média 8 minutos. Lá na Inglaterra, né, já calcularam, o atendimento médico é muito curto, porque ele é focado apenas no diagnóstico e o tratamento já, sabendo o diagnóstico, já está ali, já é aquele. Na medicina funcional e regenerativa, a gente analisa os diversos fatores de saúde, a história de vida da pessoa, desde que ela nasceu, o que que aconteceu, o funcionamento do estômago, do intestino, das emoções, o estilo de vida, como que ela dorme, se ela se exercita, a alimentação dela, né? Então tem vários fatores, o modo de a pessoa lidar com as questões. Então tudo isso a gente vai analisando. Por isso que a nossa consulta chega a durar 2 horas, porque para a gente entender toda a problemática da pessoa e a gente correlaciona com o entendimento dos exames laboratoriais diferente da medicina normal. A medicina convencional só vê se os exames estão dentro do normal, que o normal vai daqui até aqui, 5 a 95%. E na medicina funcional, não, a gente busca os níveis ótimos. O que é bom tem que estar lá em cima, o que é ruim tem que estar lá embaixo, Entendi. o que causa uma visão totalmente diferente. Então, com isso, a gente consegue melhorar, os parâmetros de saúde da pessoa, a pessoa vai sentir mais disposição, mais motivação para a vida, criatividade. Porque hoje em dia, muita gente está reclamando de fadiga, falta de energia, memória fraca, queda de cabelos, perda de potência, né? Como vocês têm falado bastante nos programas, as pessoas estão cada vez mais inflamadas e tendo uma degeneração da sua saúde. E tratar só com remédios químicos não resolve, alivia alguma coisa, mas não está tratando a causa. Daí a pessoa vai desenvolvendo vários problemas e com o tempo ela vai sendo acompanhada com vários médicos de várias especialidades, uma da ortopedia, outra da psiquiatria, da neurologia, gastrointestinal. Então é preciso a pessoa cuidar da sua saúde como um todo. Então essa é a Perfeito. nossa proposta e com isso a gente consegue melhorar a saúde das articulações. E hoje tem tratamentos, Pitoli, que conseguem regenerar, por exemplo, eh, a cartilagem, os ossos de uma artrose de joelhos, por exemplo. Na artrose de joelho, vai tendo uma lesão, uma corrosão da cartilagem dos ossos, que é considerado irreversível.
com o tempo vai piorando até ser necessária uma cirurgia. Ou então, hérnia de disco com dor no nervo ciático. Então, essa é uma lesão ali da articulação da coluna vertebral, Sim. que também é considerado irreversível. Só que tem procedimentos regenerativos com células-tronco, com PRP, produtos ortobiológicos, que conseguem desinflamar aquela articulação e promover uma regeneração dos Muito bom. tecidos, da cartilagem, dos ossos, né? E Sim. a pessoa vai tendo um alívio da dor e uma recuperação daquele problema de saúde. Boa. Doutor, onde é que a gente pode encontrar o senhor, para quem nos ouve agora, já entendeu a importância desse recado que o senhor traz, dessa medicina 3.0, vamos em cima da causa do problema, né, para tentar recuperar de fato a saúde, e não é um pouquinho da saúde, é recuperar plenamente a saúde. Qual é o caminho para que a gente possa encontrá-lo, né, a audiência da Ouriverde, para conversar com o senhor, né, para quem sabe, agendar essa consulta, enfim, e conhecer mais desse trabalho que tem feito tanto sucesso na contramão dessa medicina do remédio, da medicina da doença, né? Qual é o caminho, doutor? Vitoli, eu tenho as minhas mídias sociais, o Instagram, @dr.joaoyamazita, tenho canal no YouTube, tenho Facebook, tenho, a minha clínica se chama Instituto Yamazita, é meu sobrenome, né? Então, qualquer pessoa pode acessar por ali, e agendar seu atendimento. A gente vê hoje muitos tratamentos naturais vindo à tona e muita gente se medicando, né? E em parte é bom, é importante a pessoa se medicar, se alimentar corretamente, fazer seus exercícios, cuidar do seu emocional. Mas, quando o problema é mais sério, é muito importante que ela procure um profissional que entenda do processo. E, infelizmente, nós ainda somos muito poucos os médicos que entendem dessa área da medicina funcional e regenerativa. Então, eu recomendo, se você tem um problema de saúde mais sério, procure a gente ou algum colega, a gente indica. Eu faço atendimentos online do Brasil inteiro, tem pacientes de outros países, dos Estados Unidos, que vêm fazer tratamentos em Foz, ou a gente pode se deslocar até o local também. Perfeito. Então, sempre existe esperança. Hoje, com as células-tronco, muitos problemas que antes não tinham solução, então voltaram a ter esperança de resolução. Então, Pitoli, eu agradeço a oportunidade de estar falando com seus ouvintes aqui e me coloco à disposição para a gente estar esclarecendo sobre as causas de por que está ocorrendo tantas doenças, o que pode ser feito. Perfeito. E é muito importante a gente trazer esse tema aqui no seu programa, porque a gente precisa acordar as pessoas, porque uma população frágil, com saúde debilitada, ela é vulnerável à manipulação, ela fica vulnerável a essa manipulação política que nós estamos vendo. Então, nós Perfeito. precisamos de uma sociedade forte, né, masculina e feminina, para que a gente possa ter equilíbrio na sociedade.